Beto, se preferir chamar. A gente vai falar de um tema que, na minha profissão, sou advogado, eu convivo mais ou menos quase todo santo dia. Sou presidente da Comissão da Igualdade Racial aqui no Guarujá, faço também parte de outras comissões de direito constitucional, direito do idoso, enfim, entre outras sessões. Mas essa especificamente é um assunto delicado, a igualdade racial. Por quê? Ao longo dessa apresentação você vai ver que tem tudo a ver com a igualdade racial. A gente começa com o texto áureo, em Gênesis 2,18, onde o Senhor fala: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Só esse versículo já praticamente resume metade dessa apresentação. Ou seja, a família é a base, é a célula máter. Eu quero apresentar esse trabalho em três caminhos: o teológico, o social, sociedade e o jurídico. Hoje em dia, juridicamente, família no Código Civil é composto por um homem e por uma mulher, que é o casamento. É bem nítido, o Código Civil não dá margem de nenhum desvio. Casamento, a união entre um homem e uma mulher, ponto. O que o movimento, o sistema LGBT quer mais? Família, necessariamente, não precisam ser duas pessoas. Não precisa ter essa unidade mais familiar. Simplesmente eu, Adalberto, vou lá, baseado no Código Civil, adoto uma criança, tem que ter a diferença, uma criança, ou pode ser também um adolescente, tá? Que tenha 18 anos de diferença, meu, pro adotando, pronto, formei minha família. Aí voltamos lá em Gênesis. Ele falou que não era para ficar sozinho. Falou que era para ter uma adjutora. A sociedade me dá a oportunidade, juridicamente, de não ter mais essa família. E o movimento LGBTQIA+, que no começo era só GLS, aí foi aumentando. Você vê, sutilmente, ao longo dos anos, foram mudando o alfabeto, acrescentando termos, acrescentando sílabas, enfim, até chegou no LGBTQIA+. Deus sabe o que será nos próximos anos. Então a família foi e sempre será um projeto de Deus. A questão de você ter alguém, necessariamente, para o sistema hoje em dia, não passa de uma união. Por exemplo, muitos casais chegam nas igrejas com união estável. Juridicamente está perfeito. Eu estou aí com a Michele, gostando da Michele, que é minha futura esposa. Então, eu e ela, ótimo, união estável. Tem os direitos, por exemplo, de um casal que casa no civil? Não. Por quê? Se vocês que alguém já preencheu ficha de emprego, alguém já fez concurso público, está lá, estado civil, casado, solteiro, divorciado, separado ou viúvo. Não existe companheiro. Mas alguém pode falar, mas, pô, irmão, eu já preenchi ficha, está lá, companheiro. É mais uma arma sutil do sistema para introduzir a questão LGBT, companheiro. É muito abrangente, companheiro. Eu posso ter um companheiro de trabalho, companheiro de estudo, companheiro de vida no sentido amigo, mas esse sentido que estão dando é mais uma arma do sistema para entrar no âmbito LGBTQIA+. E de onde começou a surgir isso? Nos anos 90, foi, se vocês compararem aí, teoria Gendeker. Ou seja, você não precisa ter seu gênero. Eles criaram uma teoria que você pode ser binário. Binário, que eu conheço pelo meu pouco conhecimento, é computador, né? 0 e 1. Ou seja, você não se decide mais. Por exemplo, tem movimentos sociais dentro do sistema LGBT que eu não posso chamar o bebê de menino ou menina. É uma criança que nasceu. É uma criança a biologia fez ela nascer com um órgão masculino
e o outro com órgão feminino. Não necessariamente ela vai ser um menino ou vai ser uma menina, ela que vai se formar. Aí voltamos no versículo: ensina a criança no caminho, não o caminho. Olha, filha, você tem que ser menino. Tá, pai, mas você beija o papai também. Não, você tem que seguir para ela, você vai ser hétero. Mas por que o senhor beija o papai? Por que a mamãe beija a mamãe? Então, eu estou ensinando no caminho ou estou ensinando no caminho? E ficou mais provado. Teoricamente, eu volto a falar, você é o sistema, é o ambiente que te faz. Tem um casal famoso de atores que ele adotaram uma menina que também virou atriz. Participou até daquela novela, acho que Avenida Brasil, que ela era filha da Carminha. Ela cresceu num lar homossexual. Hoje ela é casada com quem? Adivinha? Com a amiga de colégio. Aí você fala assim, ela nasceu assim? Não. Comportamento, vivência, ambiente. Poxa, irmão, então você vai dizer que uma criança então, que vive na favela vai ser bandido? Não, necessariamente. Mas se não tiver a família, projeto de Deus, célula máter da nossa sociedade, para indicar o melhor caminho e dentro desse caminho acompanhar o crescimento, é como nossos pastores quando apresentam uma criança. Eu não sei se ela vai ser advogado, professor, jogador de futebol, estilista, professora, não sei. Mas o que ela não pode ser é uma criança abandonada, fora de uma célula, fora de uma família. Aí eu pergunto para os irmãos aqui, será que era possível eu sozinho conseguir educar uma menina? Menino poderia, mas não é certeza de eu conseguir educá-la. Porque vai ter momentos que esse menino quer uma palavra de uma mãe. E cadê a mãe? Tem eu e eu. E se for um casal homossexual? Só tem dois pais. E no colégio, olha só como vai influenciando tudo na vida. A sua escolha, o seu comportamento, a sua desconstrução familiar, olha as consequências que vem trazendo. Quer dizer, se eu sou eu e sozinho, reunião das mães, só aparece o Adalberto. Reunião dos pais, só aparece a Michelle. Mas não é você, o pai não tem pai. Ou se aparece as duas mães, ou aparecem os dois pais, cadê a família? Não, tá eu aqui, ó, é o José e o Severino. É a Maria e a Joana. Não, mas e a consequência psicológica dessa criança? Aonde vai parar o psique dela? Tudo isso vai afetando. A falta da família, a falta do começo, do gênesis na sua vida dessas crianças, acarretam lá no futuro, o comportamento dela vai ser modificado. Não tem para onde correr. Não tem mudança. E a lei é bem clara. Eu volto a frisar para vocês. O Código Civil fala, casamento é a união entre o homem e uma mulher. Ponto. Não vai mudar. Existem projetos de lei que, graças ao Senhor Jesus Cristo, a bancada evangélica e também de outras denominações, como a católica, barram. Toda vez barram. Tem projetos, acreditem, gente, faz parte do sistema. Tem projetos da bancada LGBT e tem essa bancada LGBT no Congresso tal. É que eles se escondem, mas eles sabem. Todo mundo sabe. Alguns são declarados, como já tivemos o deputado Jean Willis, que foi embora do Brasil, que eles têm um projeto de modificar tanto o Código Civil e, pasmem, já foi, só que parou na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que escolhe quais são os projetos que vão a plenário. Ele tinha um projeto para mudar, tentar mudar, né? Eu digo tentar, a Bíblia. Ele queria que fosse feita uma reforma da Bíblia. Foi até colocado num filme do Paulo, daquele comediante Paulo Gustavo, falando assim, a Bíblia está ultrapassada, hoje vivemos outro mundo. Hoje o nosso normal não é no tempo de Moisés, no tempo de Abraão, tem que haver uma evolução. Mas a gente sabe que a palavra de Deus não é para não evoluir, ela é sempre atual, seja em qualquer época. Não existe essa de evoluir, porque se for para evoluir, a gente está mudando. Se é mudança, como o Senhor falou, é anátema. Como o Senhor falou, anátema. Qualquer outro tipo de evangelho é maldição na vida do cristão. Então não vai fugir disso. O casamento. O casamento é indissolúvel, segundo a Bíblia, monogâmico. E o que o sistema, que as armas do sistema, não só LGBT, mas do sistema social alternativo. Por exemplo, existe hoje a figura do trisal. Olha o absurdo, trisal.
Mas o trisal, como é? 2 homens e uma mulher, tem muitos, né, ditos machões, falam, então, eu com 2 mulheres. Sim. Foi importado da cultura árabe? Não. É uma criação exclusivamente do sistema LGBT. Existe trisal de 3 mulheres, existe trisal de 3 homens, e não está muito assim longe da gente. Começou no Rio de Janeiro através de um rapaz, eles tinham 2 moças, e elas sabiam o relacionamento. Então não vou comentar nem do mais famoso trisal que existe no Brasil. Trisal não, quadrisal. Ele tinha 3 esposas, que foi o cantor de funk chamado Mr. Catra. Todo mundo sabia que ele tinha 3 esposas. Mas esse rapaz, ele entrou na justiça para ter reconhecimento, porque assim, você pede o reconhecimento da sua união. A união está, você pode transformar em casamento, pedindo reconhecimento judicial ou extrajudicial, indo com o advogado até o cartório. E ele pediu esse reconhecimento. As 2 moças aqui sabem, o juiz foi e criou essa jurisprudência. Aí alguém lá no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, criou o termo poliamor. Eu acho que aqui, por exemplo, eu tenho 50 anos, mas acho que nossos pais nunca, nos péssimos pensamentos, ou sonham por existir essa palavra poliamor. É mais uma arma do sistema para destruir a família. Cadê a família? Marido e mulher, não tem mais. Você imagina, fim de semana, o menino quer ir para o cinema, pede para o seu pai. A mãe fala, pede para o seu pai, não vou deixar não. Qual deles, mãe? Ou ao contrário, vai para o pai. Pai, eu queria sair com a minha namorada aí, fala com a sua mãe, qual das 2? Uma está com raiva do senhor e a outra saiu. Vou pedir para quem? Então não vai. Ou pior, né? 3 mães. Mãe, eu quero para isso. Você está falando com a mãe? Comigo não, fala com ela. Fala com ela. Ou fala com o teu pai, fala com o teu outro pai. Então você vê, é mais um instrumento, é mais um caminho para se destruir o projeto de Deus. Ou seja, essa ideologia do gênero, que gênero você vai ter? Qual a formação? Você imagina de novo, volto para o que a criança anda no colégio. Cadê seu pai? Bom, tem o José, né? Tem o João, mas eu posso vir com a minha mãe. Como assim sua mãe? Você tem 2 pais e uma mãe? Não está entendendo. Ou ao contrário, o que você vai fazer? Você não tem o que fazer. Como é que você vai explicar para essa criança que não está sendo, não, mas lá em casa todo mundo me trata bem. Eu ganho 2 presentes, eu tenho 1, 2, 3 vós, eu tenho um monte de tio, eu tenho até irmãos. E cadê a família? Cadê o sentido da família? Como é que você vai reunir? Fim de ano, Natal, vem um avô de um lado, um outro avô de outro avô de outro. Aí tem sempre aquele tio que vai tomar um Guaraná a mais. Aí já viu, está feita a confusão. Isso é o projeto de Deus? É isso que a Bíblia nos ensina? Por exemplo, a gente tem que ser como diz a palavra, sim, sim, não, não. Ah, mas você está sendo radical. Aí vamos chegar para vocês e falar assim, você é radical, intolerante, ignorante religioso. Aí eu falo para a pessoa, me prova na Bíblia que eu estou errado. Não, mas a sociedade, não, eu falei a Bíblia, me prova na palavra de Deus que eu estou errado. Se eu tiver, a gente rasga a Bíblia, fecha as igrejas e vamos viver uma sociedade alternativa, como diriam aquela canção secular. Viva a sociedade alternativa. Mas não pode ser assim. A gente, diante de problemas como esse, de fatores como esse, como diz em Mateus 25, 32 e 33, ou você é bode, ou você é ovelha. Aí eu fui estudar a essência do bode e a essência da ovelha. Por incrível que pareça, tem tudo a ver com o ser humano, gente. O bode, ele é impetuoso, teimoso, independente e não obedece ao seu pastor. Olha só a coincidência. Você pode levar, não sei como é que chama-se, se é bando, manada de bode, você leva lá, eles têm sempre um que foge. Tem sempre um. Eles se encontrar, eles têm um, começa a brigar com o outro, dá aquelas cabeçadas e foge embora. A ovelha é igualzinho a gente. A gente está sempre perdido, a gente está quebrado, e sempre precisa, mas porque o pastor te leva para onde? De volta para o junto das outras. Como diz a canção, ele deixa lá as 99 e vai atrás daquela uma. Então, se você não consegue ser uma ovelha, literalmente você vai agradar o mundo. Tem uma frase que eu ouvi que é a seguinte: eu prefiro agradar a minha consciência, Deus, e desagradar o mundo, do que agradar o mundo e desagradar a Deus. Em algum momento, não adianta, irmãos, o acrescente do movimento
LGBT+, esse sistema, algum momento você vai se ver numa encruzilhada ou num beco, não digo sem saída, porque a saída sempre vai ser o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa saída, não tem para onde correr. Que você vai ter que optar, ou o céu ou o inferno. Ou você caminha largos passos para o inferno, ou você vai de degrau em degrau aprendendo até chegar às portas do céu. Não tem para onde correr. E o casamento é bem claro isso. Você tem que ser... Ah, pastor, mas irmão, mas existe divórcio. Mas são casos, né? A essência, lá em Mateus 6,9, os únicos casos são que ou adultério ou a dureza do coração. Porque a dureza do coração, a gente vai colocar assim, bem amplo. Aí começou-se outra arminha do sistema. Lá atrás, na década de 70, veio o desquite. Você não poderia casar. Na igreja católica é proibido. Só se você provar por A mais B que o seu casamento teve N coisas, que é no direito canônico, teve N coisas, você pode provar. Isso vai ter que ir lá para a Santa Sé, passa uma aprovação no país, do país vai para a Santa Sé, é um processo longo. Os advogados que são especialistas em canônico praticamente é uma outra faculdade, são mais 4 anos de especialização, chega até 5, tem que fazer um estágio no Vaticano, é complicado, mas o direito canônico é muito mais complexo do que dá para se ler, vamos dizer assim. Porque assim, uma frase que você acha que está no livro aqui significa isso, no próximo ponto lá do direito canônico já diz totalmente contrário. Você fala, e agora, para onde eu vou? Então, passo a passo, foi se introduzindo novas e novas armas no sistema. Primeiro foi o esquite. Nossa, quando surgiu a primeira mulher desquitada no Brasil, o primeiro casal, foi uma comemoração, por incrível que pareça. Deveria ter sido uma tristeza. Eu, na minha opinião, devia ter sido uma tristeza saber que o primeiro casal desquitado, você virou estigma, não, virou sinônimo de liberdade feminina. Já começou aí um ponto para destruir o gênero feminino. Ou seja, eu não dependo mais de um homem para ser feliz, ou eu não dependo mais de uma mulher para ser feliz. É só me desquitar. Mas, alguns anos à frente, mais uma ou 2 décadas à frente, criou-se o quê? O divórcio. Aí pronto. Vamos dizer assim, comparando grosseiramente, não digo nem grosseiramente, mas acho que muito próximo, virou meio que Sodoma e Gomorra. Casou, não deu certo, separa. Divórcio. Casou, não deu certo, olhei para a cara não gostei muito do fulano, da fulana, vamos divorciar. Toma aqui o teu direito, toma aqui o teu. Criou-se o direito de família, direito de sucessão, pensão, guarda, tudo foi criado isso. Olha só, voltamos lá no primeiro ponto que eu expliquei. Destruição do projeto de quê? De Deus. Ou seja, mas irmão, e se a irmã ou irmão estiver passando por problemas? Todas as alternativas são possíveis e são atingíveis. Se chegou no divórcio, se o pastor não conseguiu, que a gente tem vocês, que a gente convive com muitos pastores, se não deu certo, paciência. Mas aprenda com o primeiro erro, para não cometer o segundo. Mas, por Deus, casou, não separa. O que estiver unido, acabou. Você vai ficar até o final da vida, até que a morte separe. Na alegria, na doença, na riqueza, na pobreza. Essa é a intenção do casamento. Mas aí entra o segundo ponto, né? Se não teve o adultério, mas teve a dureza do coração. Aí Moisés, então, vou ter que dar carta de divórcio, por dureza. Ou seja, lá em Mateus, é bem claro, pela dureza. Não é pela vontade de Deus. Em nenhum momento na Bíblia você vai dizer assim, não, é minha vontade, acabou. Porque no Velho Testamento, quando você casava, se a mulher não cozinhasse bem, se a mulher não, sei lá, não arrumasse a casa bem, no outro dia ele chegava lá na porta do pai e pai, mas não, hein? Dava carta de divórcio, tchau. Aí Jesus falou assim, não é bem assim não, né, criança? Senão verá, eu vim para cá para quê? A troco de nada? Morrer na cruz? Vou morrer na cruz a troco de nada? Não. Vamos melhorar assim, ó. Se não for adultério, mas a dureza do coração, você tem que amolecer seu coração. Não dá, bom. Aí já é os que aí a gente vai ter que entrar no outro campo seguinte. O que aconteceu para esse casal chegar no divórcio? Por que ele deixou lá atrás? Por que deixou de destruir o projeto de Deus aqui na frente? Tem N problemas, tem N situações que não cabe a gente julgar. Que nem nossos pastores falam. Cada caso é um caso e cada decisão é uma decisão. Cada escolha é uma renúncia. O casamento homossexual. Como é que a gente pode encarar o casamento? A gente não casa homem com homem, a gente não casa mulher com mulher. Tem um livro de direito religioso, você consegue achar no site da Good Gospel, que lá trata o direito religioso dos casamentos. A igreja não é obrigada.
O STF decidiu que é o seguinte: se você chegar numa igreja evangélica, vou falar nem católica, nosso mundo evangélico, e falar, pastor, eu quero casar. Ótimo. Cadê a esposa? Cadê o esposo? Então, é o João e o Severino. É a Maria e a Joana. Não, não podemos. Ah, intolerante. Não. O STF falou o seguinte: para você participar de uma comunidade, você tem que aceitar as regras. Por exemplo, eu sou advogado. Eu tive que fazer uma faculdade de Direito, prestar o exame da ordem e todo ano pagar a anuidade para poder exercer o quê? Minha profissão de advogado. Quem é professor tem que fazer o seu magistério, depois fazer um concurso ou ser contratado por uma escola particular. Então o STF decidiu: se você quer participar da comunidade X, você tem que se adequar àquelas regras e àqueles princípios. Se não, não. O que a gente não pode é pregar a intolerância. A porta de uma igreja é pública. Entra quem quer, quando quer, a hora que quer, senta, evidentemente, nos lugares adequados. Pode sentar onde quiser. Mas tem que respeitar as regras. Batismo. A pessoa entra na igreja, é homossexual. Frequentou, quero batizar. Opa, amém, né? Vai participar de toda a classe. Quando chega no final, aí fala assim: então, eu sou gay. Não, você não pode batizar. Ah, intolerante. Não, porque a palavra é bem clara: se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Então não posso ser mais beberrão, fumante, fornicador, adúltero, homossexual, ladrão, corrupto. Não posso, eu sou uma nova criatura. Então totalmente zerado. Quando você desce na água, subiu 0 km, ou seja, você foi formatado. Está 0 km para receber só o Espírito Santo. E tudo que é de bom. Se você vai pecar, como sempre vamos dizer, pecamos atrás, pecamos hoje, pecaremos no futuro. Todos os dias nós pecamos. Atos, palavras, não interessa. Vamos pecar todo santo dia. Mas temos consciência de que todo dia temos que procurar Jesus Cristo. Ser imitadores dele. Já que ele foi santo, então que nós sejamos santos também. E no caso do casamento homossexual, o CNJ, ou seja, o Justiça, decidiu que não tem lei específica para casamentos. Não tem, porque o Código Civil é bem claro. Volto a repetir, união entre homem e mulher. Mas eles criaram a resolução 178 porque estavam cheios de processos da justiça pedindo autorização, reconhecimento. Falou: vamos fazer o seguinte: vocês cartórios, vocês recebeu aí os 2 meninos, as 2 meninas, casa, dá certidão de casamento, acabou, reconhece. Ah, mas esse é o meu estado? Não, é um casamento. O CNJ disse: ó, pode ir lá e casar. Ou seja, amanhã ou depois eu vou estar entrando com meus proclamas, ou você vai estar com seu filho, sua filha lá levando para ajudar o seu genro, sua nora, vai ter atrás do casal. Pô, isso não atrasa aí não, porque, pô, meu amor aqui, né? A nossa vez também. Você imagina o juiz de paz? Que tipo de cerimônia? Vocês vão ter que ser fiel, né? Então, e ele? E se for, por exemplo, um juiz de paz que é cristão? É outra sinuca de bico que a gente se envolve. Porque tem muitos juízes de paz que tem a formação jurídica, mas tem a formação teológica. Como é que ele vai pregar o amor de Deus no sentido da fidelidade, do respeito e da unidade familiar? Não tem como. Então, vocês estão não tem como falar que aquele casal está debaixo das bênçãos do Senhor. Não tem como a gente falar para aquele casal que, olha, o centro da família de vocês tem que ser Jesus Cristo. Não tem como. Mas o homem aqui na terra, vamos dar aqui uma desviada aqui no curso da história, vamos criar essa resolução aqui no Brasil. Só que é o seguinte, a tendência em volta da América do Sul, o Brasil acho que é o único país, se não for a memória, acho que é só o Brasil e os países recentes são poucos conhecidos, Suriname, Guiana, o Guiana francês, que não tem casamento gay reconhecido juridicamente. A Argentina foi o mais recente, Venezuela tem, Chile tem, Colômbia tem, Uruguai tem, muitos fugiram para o Uruguai. Detalhe, para vocês verem como é que é a destruição da família. Vocês vão reparar que durante todo nossa apresentação, eu giro em torno disso, a destruição da família, por causa da ideologia de gênero. O Uruguai, você que era desquitado aqui no Brasil, você corria para o Uruguai para casar. Só que quando voltava para o Brasil não valia.
Aí o que aconteceu? Na década de 80, na criação da nossa atual Constituição, 1988, a Assembleia Constituinte decidiu o seguinte: para você casar no estrangeiro, e esse casamento ser reconhecido no Brasil, você deveria entrar com ação no STJ para que fosse homologado o casamento no estrangeiro. Ou seja, eu fazia farra, se fosse aqui no Brasil, me desquitava, corria lá para o Uruguai, fazia voltar ao Brasil, contratava um advogado, entrava com essa ação, reconhecia, estou casado. Não, mas você está desquitado pela lei brasileira. Não, mas o STJ falou que eu posso. Ou seja, no Brasil, se vocês repararem bem em toda a minha fala, o direito não é taxativo, é relativo. E o movimento LGBTQ+, quer mostrar que a Bíblia não é taxativa, não é absoluta, ela é relativa aos olhos deles. Ou seja, família para eles, para nós, começou lá em Adão e Eva, e vai sempre continuar assim até o final. Para eles isso é relativo. Ah, mas e se A, e se B? E os eunucos? E o fulano? E aquelas moças, quando morriam na guerra, eram mandadas para a ilha de Lesbo. Daí que vem o termo lésbica. Isso eu aprendi na faculdade de Direito. Ou seja, você era mandado para uma ilha, mulher que perdeu o marido na guerra, lá. Só que é o seguinte, uma poetisa fala que via carícias. Ela nunca falou, na história, nunca falou que havia relações sexuais. Sim, carinhos. Daí você vai evoluindo, né? Carinho, bom, carinho, mão no rosto, um beijo e vai na frente. A comunidade LGBT não nasceu nesse século, não. Isso vem desde a época romana, grega. Por quê? O menino ou a menina era dada de presente para o outro homem mais velho, para ele ensinar o que era a vida e prepará-lo para o casamento. Ou seja, a destruição da família não é de hoje. Então, por trás de um movimento, existe uma história. Simplesmente o cara acordou, vou fundar um movimento gay. Não. Ou seja, a pederastia, como é chamada, vem lá atrás, Nero também, tudo vem lá de trás, da época romana, grego, veio. Só que é o seguinte, você casava, você aprendia o que era ser um homem ou ser uma mulher e era encaminhado para casar. Só que eles continuavam com a amizade, continuavam com os encontros. Ou seja, então na história nós temos o embrião de onde veio a comunidade LGBT. Como também outras coisas, como por exemplo, o refúgio ou a rejeição pelos portadores de deficiência. No filme de Esparta, quem assistiu os 300, que no começo ele olha o bebê, aquilo ali vem atrás. Se não fosse perfeito, descarta. Ou seja, se você não se enquadra no sistema, você é descartado. Se a gente, como cristãos, não aceitarem o movimento LGBT, você está descartado. Não sou seu amigo, não sou sua amiga, acabou. Mas a gente tem que fazer o que eu falo agora, tem que fazer a escolha. Ou a gente segue a Cristo, ou a caminha, larga os passos, a gente sabe para onde. Quem sou eu? É o que esse termo gênero quer mostrar. Quem sou eu? Quem é você? Não, não tem definição. Por exemplo, tem uma cantora aí famosa que falou que agora ela é demissexual. Que demissexual? Fui procurar. Detalhe, existe mais de 89 gêneros sexuais. Você é pansexual, demissexual, assexuada e vai para fora. Demissexual, na verdade, ela só mudou de nome, mas se chama amor. Ela falou que só vai se interessar por alguém se sentir alguma coisa. Ué, mas essa é a natureza do amor, né? Um homem só se aproxima de uma mulher se gostar. Ela descobriu a roda. Ela falou, não, eu sou demissexual. Aí a apresentadora falou, mas o que é demissexual? Olha, eu só vou beijar, eu só vou me aproximar da pessoa se eu sentir atração por ela. Aí a apresentadora falou, mas isso não é amor? Não, amor pode ser momentâneo, mas demissexual é para a vida toda. Eu falei, mas isso continua sendo amor. Não, não é amor, porque amor você pode acabar. Demissexual, se eu sou demissexual, eu posso sentir sempre atração todo dia. Tá, mas isso é paixão. Atração todo dia é paixão. Mas não vira amor? Ela não. Ou seja, nem ela sabe o que está falando. E ela está falando que é amor. É o que une eu, a minha noiva, que une os casais. É amor. Aí mudou o nome. Aí tem pansexual, assexuada e vai para fora. Ou seja, você o sistema conseguiu criar 89 definições do que é amor. A gente só conhece uma. Amor é amor. Não muda. Não vai mudar nunca. Amor é amor e acabou. Mas para eles não, são 89 sentidos.
E você, esse movimento gender, ele quer o quê? Você ficar entre os dois mundos. Você pisa de um lado, você pisa do outro lado. O menino não sabe se é menino. Antigamente, eu digo assim, que o gender era o chamado emo, né? Sou emo. Depressivo, cabelinho livre, fica ali, recolhido. O que você quer, meu filho? Eu não sei, pai, não sei. E você, filha? Não sei, não decidi. Então, às vezes a gente avisa para o papai te dá um celular, te dá um carro, te dá algum dinheiro e você vai para o mundo aí. Ou seja, essa coisa de binário, que é o que o gender defende, ser binário, você não precisa se definir agora, calma. Seu filho está com 14, 15 anos, sua filha 14 anos, pai, eu queria, não quero, calma, você é muito jovem. Pensa mais um pouco, você quer. Não, pai, eu quero namorar com o menino. Não, calma. Eu quero namorar com o menino. Calma, menino dá trabalho, menino também dá trabalho. Calma, decida, vai ver experiências, vá, sei lá, se abra para o mundo. E o mundo, a gente sabe o que acontece quando você se abre para o mundo, né? O mundo te consome. Você não vai conseguir controlar o mundo. Então, todo santo dia, pasmem, existem, se vocês nunca ouviram falar, pode procurar na internet, existe igreja agora inclusiva, que aceita você como gay, como lésbica. Tem um grande pregador, que ele era top no passado, né? E hoje ele falou assim, eu vou dar voz a vocês. Eu vou aceitar vocês, inclusive com cargos, com direções, enfim, vocês vão chefiar, vocês vão pregar a palavra, ou seja, vocês vão fazer a nova igreja, acaba entrando no famoso nova era. Entrando na nova era. Vocês vão estar à frente de um tempo, ou seja, vocês vão provar que Deus ama todo mundo, realmente, isso aí tem razão. Deus ama o ladrão, o corrupto, o pecador, a prostituta, o cara que falsifica o dinheiro, um gay, a lésbica, mas o pecado ele nunca vai amar. Então, a igreja inclusiva mais ou menos funciona como a igreja do diabo, que recebe que existe. Ou seja, não existe uma verdade absoluta, tá? É relativo isso aí. Deus, aí eles pegam textos de 2 que dormiram numa caverna, e eles dormiram. A gente sabe o que aconteceu? Eu não sei. Eu não acredito na palavra que não aconteceu nada. Eles estavam dormindo para se aquecer para uma noite chuvosa, uma noite de inverno. Ponto. Mas está crescendo esse movimento da igreja inclusiva, a igreja homossexual gay, que foi fundada lá fora do Brasil, Estados Unidos, por um rapaz que era filho de pastor, se apaixonou pelo diácono, pronto, fundamos. E cresce, ou seja, aonde eles se acham excluídos, o sistema nos inclui. Aí fica aquela rivalidade, tá vendo? Você não me aceitou hoje na tua igreja, mas o fulano lá me aceitou e disse que eu sou filho de Deus. Aí vocês perguntam, como filho de Deus? Aonde na Bíblia Deus, os imorais sexuais vão herdar o reino de Deus? Não existe essa definição em nenhum lugar da Bíblia, mas eles insistem. Aí o que acontece? O STF também decidiu que existe, meio que assim, eles colocariam assim, o terceiro sexo, a terceira via. Existe o homem, a mulher e o homossexual, que tem que ser respeitado, tem os seus direitos. Está em elaboração o estatuto para a comunidade LGBT. Tomara que não seja aprovado, né? Mas tem o estatuto. Tem deputados que querem criar cotas raciais de etnia, de gênero. Ou seja, se eu assumir que eu sou gay, eu tenho direito à faculdade, num concurso, você fala assim, entra a Cris como mulher, o Rafael como homem, e entra o Severino, que quer? Não, eu sou gay. Tem 10 vagas para a gente aí, para o nosso povo. Agora eles chamam nosso povo, nossa comunidade. E a largos passos a legislação tenta, mas graças a Deus, a passos ainda maiores, a bancada que foi eleita na última eleição e as outras bancadas barram. O Brasil é uma sociedade, não é preconceituosa, ela é conservadora. É uma sociedade que ainda preza pela moral e os bons costumes. Por pior que seja a evolução, ou por maior que seja o avanço da comunidade LGBT, graças a Deus, a igreja, o papel da igreja tem sido fundamental. A igreja é o nosso pronto-socorro espiritual, a nossa casa e, sobretudo, é o nosso princípio de moralidade. Ou seja, quando você olha para a igreja, você vê ali o quê? Olha para um pastor,
até mesmo para o padre, teoricamente falando, mas o pastor, que é o nosso mundo, você olha para ele e fala assim, ali está um princípio de moral e ética. Eu sei que aquele pastor, aquela pastora, aquele diácono, aquela diaconisa, o presbítero, eu sei que eu vou encontrar ali um perfil moral incorruptível. Ele vai me falar que A é A, B é B. Eu não vou ter o C como alternativa. Como eu falei, Igreja do CDV, 1 Pedro 2, 9 e 10, lá mostra que a família pode ser curada. A reestruturação, a regeneração da célula pode. Como, por exemplo, vamos ter agora o dia 26, o aconselhamento pastoral. É primordial a gente saber para onde correr, saber para onde ir. E esse onde ir é um pastor, é um diácono, é um irmão que estuda a palavra, tem um conceito dentro da igreja, que pode você no meio da noite ligar para ele, irmão, preciso conversar, ora por mim, fala comigo. Às vezes você não precisa, não que diga que você não seja dispensado, às vezes o pastor está ocupado, a vida de pastor é ocupada, a gente sabe disso, todos os sentidos. Às vezes o diácono não está, mas você tem um irmão, que você sabe que aquele irmão é fiel à palavra, estuda, busca, tem, sabe, tanto você como ele são cheios do Espírito Santo, mas sabe que ele é muito mais sábio para te dar uma palavra. Posso conversar contigo? Podemos tomar um café, tomar um suco? De repente, esse é o papel da igreja. Nunca deixar a família desamparada. Nunca deixar nada, possivelmente, chegar perto dessa célula chamada família, esse projeto de Deus. Não, está começando a arranhar aqui o projeto, opa, vamos tapar aqui essa brecha. Como diz a música do Kleber Lucas, né? Essas rachaduras que o tempo pode abrir, a igreja tem que ir lá e tampar com a sua argamassa, chamada Espírito Santo, palavra, faz aquela argamassa bonita, vamos tampar, não deixar esse projeto de Deus de alguma forma ruir. A desconstrução da identidade, do gênero, passa por algumas coisas, por exemplo, matrimônio. Vou dar aqui quais são os pontos ou os princípios que o movimento LGBT quer destruir. Primeiro, matrimônio. Para ele não precisa ser homem e mulher, pode ser você sozinho, mulher com mulher, homem com homem. Já falando da família. Família para ele necessariamente não são 3 pessoas, 2 pessoas, né? Começa com o pai e com a mãe. O aborto, meu corpo, minhas regras, é assim que eles falam, né? Mas à luz do direito que você cometeu um homicídio. Mas ele nem nasceu, é homicídio. Tem lá, aborto, está no Código Penal. Você incitar, você falar, não, aborta menina. Pegado aquele trouxa, vai que você engravidou de um cara rico. É isso também, sabe disso. Eu, como advogado, trabalho no área de família. Já vi várias e várias moças ficar engravidando ou aborto. Já teve um que abortou, fala, professor, doutor, eu abortei dele porque eu descobri que ele era pobre. Eu falei, como assim, pobre? Pobre, doutor, pensa ali, me dá. Nada. Mas em compensação, ela engravidou de 3 caras, de 3. São 3 pais diferentes, da Santos Brasil. O pior é que ela foi escalonando. Ela engravidou do primeiro, foi de empilhadeira comum, depois uma empilhadeira maior chamada aranha e do portânea, que é aquela empilhadeira, aquele que pega o contorno direto do navio. São faixas salariais altíssimas locais. Olha aí, cadê a família de novo? Olha a discussão da família, quer dizer, eu sou mãe de 3, tenho 3 pais, mas eu tenho 3 pensões altíssimas. Não estou dizendo que os filhos não andavam bonitos. Sim, quando ela veio pedir revisão da pensão dos 3, os filhos impecáveis. Mas ela tinha um iPhone, na época acho que era o 10. Tal. Isso é família? Cadê papai e mamãe? Ah, sei lá. O interessante é que hoje a gente vai passear de carro. Vamos viajar, vamos festejar, vamos fazer tudo. Sexo sem compromisso. É mais um ponto LGBT. Vamos pensar no amanhã. Hoje, a minha noiva trabalha no hospital, ela falou, volta e meia chega alguém lá que tomou o famoso Citotec, ou pílula no dia seguinte e deu algum tipo de reação. Aí foi, já foi. Passa lá, e eu digo para vocês, muitos casos, eu tenho amigos que trabalham no hospital, eles judiam. O movimento LGBT quer, porque quer instituir no Brasil o aborto, legalizar. Existe um aborto legalizado quando é caso de estupro, ou caso de hidrocefalia, anencefalia, quando o bebê está sem sair, são casos de biologia, é médico, é patológico. Mas eu falei assim, a moça sai, engravida e fala, não quero mais, não gostei. Mas de repente não vai nascer colher azul daquele rapaz, vai lá na clínica, eu quero um aborto. Só quer aborto aqui, qualquer que você tiver, a gente fala, vamos fazer um aborto aí. Aborto. É assim que funciona. Tá? E separação e divórcio. É outro também
LGBT. Para que ter compromisso? Porque a lei me deu essa garantia. Não gostei, troca. É igual ser uma loja, que você dá um presente para a pessoa, não gostei dessa blusa, não gostei desse relógio, vou lá trocar. Assim, ou seja, o ser humano, o sistema, quer mostrar que a Bíblia está errada, né? Não é indissolúvel. Você é uma peça que pode ser trocada a qualquer momento. A destruição continua voltando no ponto lá. É a destruição da nossa família. Ou seja, tem que tomar consciência que nós somos seres dotados de uma grande inteligência e amparados por um amor divino. E esse amor chama-se Jesus Cristo. Nós não fomos feitos ao léu, em série que trocou, deu defeito e troca. Como aquele filme Eu, Robô, com o Smith. Não deu certo, troca, traz outro. Traz um modelo mais avançado. Ou como os espíritos falam, não, a gente volta na próxima encarnação e melhora. Que dívida é essa que nunca acaba? Parece hipoteca de agiota. Sempre estou voltando. Bom, eu queria falar assim, começou tudo isso como eu falei no começo, foram com 2 caras e 2 mulheres. O Karl Marx e o Engels, a desconstrução da família começou com eles, mas era parte burguesa. Ele queria desconstruir a família burguesa daquela época. Foi um cara que demorou 25 anos para escrever um livro chamado Capital. Bêbado e batia todo dia na mulher, para você ver como é que era legal esse cara. E o Engels foi na mesma barca que ele, continuou o trabalho dele. Ele queria destruir a família aqui, o capitalismo, e tornar tudo socialista. Olha, todo mundo direitos iguais, você não precisa ser feliz para ter um pai, uma mãe, uma mulher, você pode ser feliz do seu jeito na sua casa, você na sua casa, o homem na sua casa, necessariamente precisa fazer filho, 2 pessoas, faz filho, mas deixa no mundo e acabou. Esse era o pensamento do Karl Marx e do Engels. Aí veio a Simone e a Judith, Simone na Itália, na França, Simone Beauvoir e a Judith, acho que é Blanche, está no nosso material. E elas decidiram o quê? O que elas procuraram foi trazer direitos e deveres iguais para homens e para mulheres. Não foi destruir a ideologia de gênero de homem é homem, mulher é mulher. Não. O que ela queria era o seguinte: eu, homem, tem que ter o mesmo, a mulher tem que ter o mesmo direito que eu, salários, condições de trabalho. Essa foi. A evolução do tempo, elas conseguiram fazer isso, igualdade salarial, que até hoje não tem igualdade salarial, a gente sabe disso, na iniciativa privada. O Karl Marx e o Engels queriam essa destruição da família burguesa, só que o movimento LGBT falou, opa, podemos adaptar isso aí melhor para nós, né? Podemos pegar isso aí de destruição da família do capital, igualdade de homem e mulher aqui, podemos transformar isso aqui na famosa ideologia de gênero. Começou nos anos 90 através de um advogado argentino chamado John Scalpa. E ele falou assim, vamos fazer isso aqui. Aí ao longo do tempo o movimento LGBT foi aprimorando, e chegou ao seguinte, olha, gênero é o seguinte, primeiro, família não é absoluta, sexo não é absoluto, união não é absoluta. E o seguinte, viver é relativo. Então tudo combinou lá atrás, historicamente, foi deturpado, distorcido, para chegar ao que a gente tem hoje, a ideologia de gênero. Ou seja, você vai no local com a sua esposa, você deu um beijo na boca dela, nossa, você é hétero? Nossa, tem um homem aqui se quiser, mulher, tem uma mulher aqui também. Vai chegar nessa época que o normal é você ser LGBT. O anormal é você chegar em casa, nossa filha, você está morando com um menino. Nossa, ele podia ser uma menina, né? Essa é a tendência do movimento LGBT. Trazer o que não é normal, o que não está na luz da Bíblia, para os nossos dias sendo normal. E juridicamente, irmãos, só para colocar a cereja no bolo, vou dar uma situação aqui e depois vou dar o espaço para vocês responderem. Pense na situação, daqui a pouco vou abrir para vocês perguntarem. Pensa na situação, você está na igreja, chega um homem vestido de mulher. Ele, socialmente, outra coisa, hoje em dia você pode trocar de nome, você nasce João, mas chega um belo dia, sabe uma coisa, eu sou uma mulher no corpo de homem, agora eu quero me chamar Tami, ou Tami, ou José, ou a Severina. Você vai lá e muda, e eu tenho que aceitar. Ou seja, o CNJ também colocou isso, tem que aceitar que você se imponha com o gênero que você quer. E o direito dos humanos, a Carta Universal dos Direitos Humanos, se não for memória no artigo 5º ou 6º, é isso. Se aquela pessoa se identifica com gênero, mesmo não sendo operada,
ela tem que ser chamada por aquele nome. Ou seja, se o Adão amanhecer de manhã e falar, eu sou Eva, você tem que chamar ele de Eva. Mas ele não é para pouco. Calça 45, gogó, barbi, não, mas pode tomar hormônio. Pasmem, no SUS, se você precisar de uma cirurgia de câncer, você tem que recorrer ao judiciário. Mas se você quiser, como homem ou mulher, arrancar as mamas, tomar hormônio, testosterona, ou o homem fazer a operação, mudança de sexo, 2 anos lá, tá? Com tudo pago, medicamento, psicólogo e, pasme, você ainda pode pegar um auxílio. Dependendo da sua profissão, você pode pegar um auxílio. Uma remuneração ali para você suportar essa mudança. Enquanto isso, se o seu parente quiser operar de câncer, dependendo da situação, vai ter que recorrer ao judiciário. Mas se quiser mudar de sexo, vem comigo. Como diria o galardonado pelo advogado, vem comigo. 2 anos. É uma pauta, aqui eu não estou levantando bandeira política, mas é uma pauta da esquerda, que está crescendo. O Estado brasileiro que mais faz operação até os anos 2000, não sei hoje como é que está, que eu servi as Forças Armadas lá, mas desde 2000 até os anos 2000, o Estado que mais fez operação nesse sexo, nos homens, era o Espírito Santo. Lá o pessoal brinca que você nem sempre, aquela Eva pode ser Eva, de repente você vai encontrar ali um Adão, o pombo dela, você vai encontrar ali uma surpresa, igual aquela brincadeira do Kinder Ovo, você vai encontrar uma surpresa ali. Não é 100% garantido que você vai encontrar uma mulher. Essa é a tendência, essa é a evolução. Então, a gente tem que ter consciência, para encerrar, que se você não se armar com a palavra de Deus, com conhecimento escrito e principalmente jurídico, e para encerrar, lembrei, para não esquecer, se esse homem entrar na igreja vestido de mulher, tem um silicone e tal, ele for até o banheiro feminino, ele se identificou como mulher, tá? Ele deu RG, se de repente era um evento na igreja, ele deu RG. O diácono escreveu ali, Mariazinha. Se ele for até o banheiro, a gente sabe, ele for para quê? Para o reservado, né? A gente sabe, se a gente é homem, se você olhar por debaixo do banheiro, os nossos calcanhares vão estar para fora. Normalmente, né? A mulher não, ela senta-se, óbvio, você vai ver a ponta dos pés dela para fora. Reflitam a essa pergunta. Se você é responsável pela segurança do banheiro ali, claro, ali, você vê, você entrou no banheiro, tem 2 irmãs lá dentro. As irmãs saem e falam assim, André, tem um homem lá dentro. Como você sabe como? Pô, tá fazendo um barulho, tá em pé, os pés dele estão para fora, e ele tá falando no telefone, e aí? Daqui a pouco eu tô chegando, bem. Não, já está acabando o culto aqui. E aí, qual seria a reação de vocês? Vocês vão pensando aí. Irmãos, agradeço a oportunidade. Desculpa se eu fiquei um pouco nervoso, mas eu espero ter aberto um pouco mais a mente de vocês, os olhos, tanto a parte jurídica, social, mas principalmente espiritual, e que vocês possam sair daqui e, quando se deparar com determinadas situações, vocês possam ter a certeza de falar assim, não, eu defendo um nome. Esse nome chama-se Jesus Cristo. Ok? Obrigado.